Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Estamos aqui novamente reunidos para analisarmos o tema do amar ao próximo como a si mesmo. Vamos inicialmente realizar a leitura de 2 trechos no Evangelho que possui essa passagem. Para isso, utilizaremos da Bíblia de Jerusalém, mas poderiam ser qualquer outra, pois todas elas possuem muita similaridade nesses trechos. A gente pode vir aqui, já deixei previamente marcado, a gente pode vir em Mateus 7, versículo 12. Aqui diz o seguinte: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então diz, tudo aquilo que quereis que vos façam, ou seja, que façam para nós, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Temos também outra passagem que diz o seguinte: este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isto está em Mateus, capítulo 22, versículo 38 e 39. Então aqui fala que amará ao próximo como a si mesmo. O outro diz, fará ao próximo o que quiser que faça contigo. Devemos observar que, como tudo que Jesus veio nos trazer à Terra, tudo está representado por parábolas. Tudo está representado por tentativas de comparação e similitudes para aquele grupo de pessoas na época que não tinha uma capacidade cognitiva de compreender o bem ou o mal e de compreender a necessidade de fazer ao bem o próximo. Pois, como eles não compreendiam bem o mal, até hoje a nossa humanidade não compreende adequadamente o que é o bem e o que é o mal. Então, há 2000 anos era realmente mais deficitária essa questão. Então temos 2 passagens de que devemos fazer para o próximo o que gostaríamos que fizesse para nós. Isso tem que ser visto com ressalva, com muita ressalva. Devemos entender a profundidade que Jesus quis nos passar, mas não a literalidade. Quando ali está escrito que devemos fazer ao próximo o que gostaria que nos fizéssemos, devemos traduzir por devemos fazer ao próximo o que o próximo gostaria que fosse feito para ele. Devemos fazer o bem para o próximo que gostaríamos que fosse feito para nós? Também não. O certo é, devemos fazer para o próximo o bem que o próprio próximo gostaria que fosse feito para ele. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Não é porque cada ser humano, cada pessoa encarnada possui a sua própria evolução, possui o seu livre-arbítrio, suas escolhas, seus desejos. E nesse universo de preferências diversificadas, o que é o bem para um pode não ser o bem para outro. O que é algo positivo para um pode ser algo negativo para outro. E ao contrário, o que é um mal para um pode ser o bem para o outro. Eu vou dar um exemplo para tentar ficar um pouco mais claro. Vamos supor que eu fosse vegetariano ou vegano e não gostasse de consumir carnes, produtos animais, especialmente carnes. E eu chegasse na casa de um amigo, de um companheiro, de uma pessoa que fosse muito próxima de mim e que quisesse o meu bem. Se essa pessoa quiser o meu bem como o dela, e essa pessoa é carnívora, ela gosta de churrascos, de uma picanha bastante suculenta, ela poderá me oferecer e colocar no meu prato um pedaço de carne bastante suculenta para eu degustar.
E vamos dizer que existisse alguma espécie de cultura que eu fosse obrigado a comer aquilo. Vamos supor que aquela tradição de uma visita eu teria que comer para não fazer uma desfeita. Então olha a situação em que se encontrou. Essa pessoa estaria separando o melhor pedaço de carne, tirando dela para me dar. Só que esse bem que ela está fazendo não seria para mim um bem, seria um mal, porque eu não gosto de carne. Eu opto por não comer por N motivos. Então temos aí que o bem que ela faz, ela estaria fazendo a si mesma. Ela analisou nessa situação. O bem que eu faço a mim, pegar o melhor pedaço de carne, eu tenho que fazer o próximo. Então eu vou dar o meu melhor pedaço de carne para o próximo. Só que está indo contra o próximo. Para o próximo, esse bem acaba sendo um mal. Então essa situação ela é um pouco mais delicada. Nós temos que analisar o que o próximo entende como bem e não o que nós entendemos como bem. Existem algumas culturas, por exemplo, citado no filme Código da Vinci, em que teria, hipoteticamente, via Opus Dei, algumas pessoas que fariam autoflagelação com silício. Então lá naquele filme mostra um personagem chamado Silas e que ele realiza algumas atitudes e entende que aquelas atitudes não são tão corretas e para se punir ele faz a autoflagelação, ele amarra silícios e se tortura, se chicoteia. Vamos entender que essa pessoa acha isso correto e acha que isso é o bem. Qualquer um que vá lá tirar esse silício dele ou tirar esse chicote de perto dele para que ele não faça isso, está cometendo uma agressão contra ele. No entender dele, está fazendo o mal para ele. Para ele, essa autoflagelação é fazer o bem. Devemos então ajudá-lo nisso? Não. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar nesse mérito de conhecer o que é o bem. Porque o bem para um pode não ser o bem para o próximo. Da mesma forma que essa autoflagelação que ele poderia querer nos impor não seria algo bom. Verificamos em algumas culturas, por exemplo, os muçulmanos, em que as mulheres devem usar a burca. Em algumas situações elas utilizam a burca, muitas deixando apenas os olhos de fora, inclusive com uma tela. Para eles, isso é o bem. Para eles, isso é bom. As próprias mulheres, muitas vezes, optam e querem estar vestidas assim. Tanto que, em muitas situações, nós vemos mulheres em outros países que passam a seguir o islamismo e, por livre e espontânea vontade, sem que ninguém as imponha, elas usam da burca. Não tem ninguém que imponha. Por exemplo, ela está numa família totalmente cristã, resolveu ser muçulmana e passa a adotar a burca. Quem a está obrigando a usar a burca? Ninguém. A sua consciência, a sua opção. Então ir lá e tirar essa burca dela é uma agressão. Não se deve fazer isso. Na cabeça de um passará, não, eu vou fazer o bem, vou tirar isso dela. Não. Você não está fazendo bem, você está fazendo mal. Pois nós temos que interpretar que o fazer o bem ao próximo é fazer aquilo que o próximo interpreta como sendo bem para ele mesmo. Então isso fica algo bem maior e bem complexo. Então temos que tomar cuidado, não colocar o bem para o próximo ou qualquer atitude para o próximo segundo as nossas opiniões, segundo as nossas crenças, segundo o que nós julgamos ser certo e ser errado. Pois às vezes aquele julgamento do certo de um pode não ser o mesmo que o nosso. E essa questão envolverá cultura, envolverá o ambiente social em que aquelas pessoas estão envolvidas, envolverá também a evolução espiritual. Enquanto para uns, encher o copo de algum destilado e virar para dentro será algo fabuloso, muito bom, para outros pode não ser. Enquanto nós vemos que algumas equipes de ajuda vão até as ruas
resgatar moradores de rua para dar-los algum amparo, levá-los para alguns abrigos, e eles aproveitam sim dessa oportunidade para se melhorar, para alcançar um trabalho, uma escolarização, um aprendizado. Outros não, outros querem voltar para a rua, porque se sentem bem lá. Então deve ser tratado cada caso. Estou falando que deve ser deixada a pessoa na rua? Não, não vou entrar nesse mérito. Não é o caso agora fazer uma análise social, sociológica, de colocação. Não é esse o mérito. O mérito é analisar o bem. Para aquela pessoa que está sendo tirada da rua e volta, que ela escolhe voltar, por livre e espontânea vontade, para isso, tirar ela é um mal. A mesma coisa, um asilo. Tem gente que quer ir para um asilo, que escolhe ir para um asilo. Por quê? Porque vai ter contato com outras pessoas da mesma idade, com outros idosos e vai se sentir bem lá. Tem outras, ao contrário, que são colocadas forçosamente. Não gostariam de estar lá. Então, se você resolve acabar com os asilos e tirar todas de lá porque acha que é um bem, para algumas não será. Então, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos não é exatamente isso. Jesus quis colocar numa massa de exemplificação. Porque, no geral, a gente não vai fazer o mal para nós. A gente vai fazer o bem para nós. E, na maioria das vezes, as escolhas que fazemos para nós também seriam boas para os outros. Porém, hoje já estamos numa era em que podemos aperfeiçoar esse entendimento, que naquela época não tínhamos como. Foi o que Jesus pôde nos fazer naquela época, porque não tínhamos capacidade de assimilar. Hoje, esse pensamento pode ser: devemos fazer ao próximo, não o que gostaríamos que fizéssemos para nós, mas devemos fazer ao próximo aquilo que o próximo gostaria que fosse feito para ele mesmo. Então, essa é a mensagem que eu tenho a passar hoje. Devemos analisar essa situação com um pouco mais de cautela, porque o bem feito para nós não necessariamente é um bem feito para o próximo. Devemos, então, refletir sobre isso à luz da nova intelectualidade que está nesse século XXI que nós estamos presentes, para termos mais cuidado, termos mais inclusão com todas aquelas pessoas que nos cercam e fazer de fato o bem na medida que aquela pessoa entende como bem. Pois às vezes até mesmo podemos exagerar no nosso bem e esse bem se transformar no mal, por estarmos extrapolando a nossa liberdade de ação e de ajuda. Que possamos então todos refletir sobre isso. Um ótimo sábado, um ótimo domingo para todos e até a semana que vem.